Olá, querido telespectador, sejam todos bem-vindos. Neste exato momento vamos comentar um bocadinho acerca de novos salários mínimos que este ano não haverá reajuste dos salários mínimos nacionais. Agora, a minha pergunta é, o que é que vai ser de moçambicano? O que é que vai ser exclusivamente daquelas pessoas que trabalham de 1 a 30? Simplesmente não há mudança de carreira. Principalmente eu estou a falar no, no trabalhador no geral. Trabalhador no geral. Essa pessoa trabalha de 1 a 30, trabalha 5, 10 anos, não há mudança de carreira e agora está-se a falar aqui de não haver aumento de salários mínimos nacionais. Agora, eu não quero estar aqui a especular muito. Mas eu acho que o Estado moçambicano tem que começar a pensar mais nas pessoas que eles colocam como funcionário, nas pessoas que eles colocam como trabalhadores, como servidores públicos, assim que é. Porque, na verdade, se formos a olhar aquilo que são as necessidades das pessoas que precisam menos neste exato momento, vemos ali um acréscimo em número, um acréscimo volumoso, por exemplo, dos subsídios ali dos deputados, os representantes do povo na Assembleia da República. Vimos ali aumentos de valores avultados para beneficiar simplesmente os deputados e que lá estão presentes. Obviamente porque um dos aspectos também é que é praticamente ridículo, porque essas regalias foram aprovadas simplesmente pela bancada da Frelimo, que é a bancada da maioria. Embora aqui há uma necessidade de termos uma Assembleia da República um bocadinho equilibrada, porque simplesmente ali qualquer coisa que passa da Assembleia da República simplesmente é aprovada, porque se a maioria nós temos lá a Frelimo. Agora, voltando ao tema principal, que é o salário mínimo, eu quero imaginar como é que vai ser a vida de uma pessoa que esperava. É verdade que atualmente nós temos tido constantemente 5% como aumento salarial. Agora, para uma pessoa que já estava expectante de que pelo menos vai receber como acréscimo do salário mínimo 5% ou simplesmente 220 caixas, não 100 e tal. São 100 e tal, né? São 158, 190 e tal, por aí. Correspondente ao aumento do salário mínimo em 5%. Claro, dependendo das funções de cada área, não é? Então, é preciso que o Estado moçambicano comece a pensar seriamente nos salários mínimos nacionais, porque são tão baixos, piorando com este coronavírus, que simplesmente a pessoa já retirou mais que o esperado para tentar estancar esta pandemia, para tentar se proteger, se prevenir deste coronavírus. Nós temos aqui um problema que vai ser um problema muito grave. Hoje pode-se dizer que o Estado não tem dinheiro para poder dar acréscimo aos salários mínimos, para dar uma mexida aos salários mínimos. Mas vamos estar aqui a provocar um problema no próprio Estado, pode haver aqui uma possível reivindicação para que o Estado moçambicano possa necessariamente acrescentar os salários mínimos. Porque eu não estou a ver nenhum motivo até aqui alarmante, porque se é para usar o coronavírus como o motivo não para que o motivo seja esse do coronavírus, para que o motivo seja suficiente este coronavírus de não acrescentar os salários mínimos à função pública, aos trabalhadores no seu todo. Eu acho que o Estado moçambicano está muito errado. Aprovou-se recentemente 2 bilhões e 800 mil meticais. Aliás, 800 mil milhões, né? São 800 milhões de meticais para os gastos com a Assembleia da República. Agora, qual é a diferença? Nós temos aqui um Estado moçambicano que praticamente privilegia a Assembleia da República. Nós temos um Estado moçambicano que simplesmente privilegia as pessoas lá do topo. Eu estou a falar necessariamente do ministro, dos deputados, do próprio Presidente da República, secretário de Estado. São pessoas que realmente, essas pessoas, que têm mais gastos com dinheiro nacional. Mas quando chega a altura de pelo menos acrescentar 200 meticais para um cidadão normal, para um funcionário simples,
é difícil. Eu acho que nós temos aqui um Estado muito egoísta que nunca pensa no trabalhador mais pobre, no funcionário que menos recebe. Porque o que eu estou a entender aqui é que a direção, o próprio governo, preocupa simplesmente para acrescentar os salários, para aumentar o grande bolo para aquele pessoal que já tem dinheiro, aquele pessoal que já recebe bem. Só de estar na Assembleia da República tem muitas regalias, o próprio salário em si. Então, eu acho que o Estado moçambicano aqui peca nesse grande aspecto, de olhar simplesmente para aquela massa, considerar simplesmente aquelas pessoas que estão lá na Assembleia da República, considerar mais as pessoas que simplesmente já ganham o suficiente para não passar mal na vida por muito tempo. Agora, para nós que somos a base, então, para que nós estamos a servir? Para que nós saímos diariamente para ir trabalhar? E eu acho que o Estado moçambicano deve repensar nesse aspecto, porque nós temos aqui um problema grave que está a ser provocado pelo próprio Estado, em que nós temos congelamento dos salários mínimos, não haverá aumento este ano, e também temos congelamento de promoções. A pessoa que podia pelo menos perder os 200 meticais ou 100 e tal meticais correspondente aos 5% de aumento no salário mínimo, mas pelo menos suspeitante de que posso ser promovido no serviço. Mas nós sabemos muito bem que para ser promovido nos nossos serviços, nos nossos postos de trabalho, depende muito de cunhadismo. Se tu não tens alguém conhecido, se tu não tens um familiar conhecido, tu nunca vais ser promovido. Nós dependíamos muito desse acréscimo de salário mínimo. Nós, como trabalhadores simples, aqueles que são trabalhadores simples, aqueles que são trabalhadores Zé Ninguém, assim como chama, depende muito desse acréscimo de salário mínimo. Agora, se vão congelar o salário mínimo, se vão congelar o aumento do salário mínimo e congelam ainda as promoções para aqueles que não são ninguém, aqueles que são Zé Ninguém, diga-me, para que esta pessoa simplesmente está num posto de trabalho? Respondam-me vocês. Para que essas pessoas estão nos seus postos de trabalho? Que normalmente não estão a ser considerados. Mas vimos ali subsídios vulneráveis, aliás, avultados para deputados da Assembleia da República. Os gastos com as despesas da Assembleia da República são valores avultados. Então, eu não estou a ver aquele trabalhador simples que irá ver o seu salário simplesmente continuará como era desde o ano passado. Então, é preciso aqui que a gente comece a pensar em nós mesmos. Porque, de alguma forma, podemos dizer que é o governo que é o culpado. Mas não. Nós também temos que fazer alguma coisa. Porque as coisas não possam continuar desse jeito. Nós temos ali uma Assembleia da República simplesmente, eu posso até dizer que simplesmente preenchida pela Frelimo. Então, eu acho que nós temos que criar condições para mudar isso. Porque ali basta a Frelimo abrir a boca e dizer sim. É sim. Não há salário mínimo, não há salário mínimo. É isso que tem que acontecer. Então, eu acho que a Frelimo tem que começar a pensar. O governo da Frelimo tem que começar a pensar desde o trabalhador mais pobre que existe em Moçambique. O trabalhador que mal recebe, que nós temos em Moçambique. Começar a aprovar leis que efetivamente possam ir de acordo com aquilo que está a ser, com a realidade nacional. Com aquilo que está a ser da nossa realidade nacional. Porque os produtos alimentares, sabemos muito bem que sobem a cada dia que passa. Hoje em dia, para passar daqui para ficar, de Moçambique para ficar de Sul, você tem que gastar milhões de meticais. A própria assistência médica que existe em Moçambique é frágil. Ou seja, aqui simplesmente em Moçambique só temos saúde, por exemplo, só temos assistência médica para aquelas pessoas que têm dinheiro. Agora, se a tendência é de nos matar aos poucos, bom, pronto, eu quero acreditar que congelando os salários mínimos, vocês vão nos conseguir e muito bem, porque por invés de morrermos aqui de coronavírus, vamos morrer já de tensão, porque as pessoas já estavam expectantes que pelo menos vão ter acréscimo de 200 a 200 e tal meticais.
E essa pessoa que recebe mau salário, que recebe baixo salário, e vai simplesmente sabendo que neste ano praticamente vai estar tudo parado. Então, é preciso que a Assembleia da República, o Estado moçambicano, o governo da Frelimo comece a pensar seriamente nesses salários mínimos, porque deles nós não vamos conseguir, não vamos a lugar nenhum. Seriamente, nós, como cidadãos nacionais, não vamos a lugar nenhum com nossos salários mínimos. Esses salários mínimos que não são aprovados, ora são aprovados, são mais para enriquecer aquelas pessoas que já recebem bem. Prejudica a base. Eu acho que o essencial é que nós temos que ter uma base de salário mínimo minimamente visível. Ok? Minimamente visível. Nós estamos a olhar um salário mínimo de 3.500 meticais, 4.500 meticais. A verdade é que ele vem acréscimo de subsídio de risco para algumas pessoas. Mas esse subsídio de risco acaba retornando sem fracasso, porque depois vão te cortar imposto, vão te cortar uma série de coisas que o seu salário acaba reduzindo e você já acaba de alguma forma não tendo salário. Simplesmente ficar com o subsídio. E vejam só, comparando o seu subsídio comparando o seu salário com quanto é que ganha um deputado por dia. Deputado que nem chega a falar nada na Assembleia da República, marca 1.000 a 9.000 meticais, 1.000 meticais a 9.000 meticais diariamente. Agora, eu preciso começar a pensar no pobre aqui. Porque parece que o que estou a entender é que a Assembleia da República simplesmente já está a pensar no rico do que no pobre. O pobre dane-se. Mas quando chega o dia das eleições, nós queremos esse pobre para ir votar. Então é preciso que a Assembleia da República simplesmente não procure ser egoísta, procure simplesmente para para contemplar o pobre, que é aquele pobre que garantiu o seu pão, garantiu a sua cadeira na Assembleia da República. Então é isso que tem que passar a acontecer a partir de já. É preciso que o Estado moçambicano comece a pensar seriamente no pobre, no trabalhador mais pobre que existe em Moçambique. Começar a aprovar leis, começar a dar assistência médica, olhando para aquilo que é a realidade nacional. Okay? Para aquilo que é a realidade nacional em termos de saúde. Porque nós, como pobres, já não temos condições mínimas. Não é dizer que estão a criar condições mínimas, nos dando baixos salários. Quando tu não ficas doente, é só saber que no final das contas é a morte que me espera. Facilmente é a morte que te espera. Tu não tens condições nem para ir para uma clínica, para um hospital, já nem digo. Mesmo para o próprio hospital chamado público, que de alguma forma não é hospital público, é privado, porque lá você só pode ter melhor tratamento se tiver dinheiro. Então, obviamente, esse hospital não é público. Lá você encontra os melhores medicamentos só se tiver dinheiro. Então, é preciso que as próprias pessoas estão em frente disto, a própria Assembleia da República, o próprio Estado moçambicano, o próprio Presidente da República tem que ter uma voz para dizer, olha, pelo menos tentarmos mexer a base do salário mínimo. A base de salário mínimo está muito mal mesmo. Ok? Então, este era um conteúdo, esta era uma pergunta que eu tinha para hoje. Espero que possas acompanhar os próximos vídeos, nos próximos episódios que nós vamos a lançar. Aliás, que eu for aqui a comentar no nosso canal. Canimambo Moçambique, eu me despeço com promessa de voltar já no próximo vídeo. Voltei, estou em peso. A você que caiu de paraquedas, não deixa de se inscrever. A você que está a ver este vídeo, independentemente de onde for, peço imensamente para que você se inscreva, porque não é fácil gravar vídeo, não é fácil estar deste lado a transmitir algum desagrado, a transmitir algum conhecimento para ti e simplesmente olhares isto sem claramente fazer nada. Então, eu lhe peço. Não tenho condições claramente para gravar vídeo diariamente, mas gostaria de ter. Então, por isso que sempre que eu gravar um vídeo, gostaria de que convidasse seus familiares e amigos para que possam assistir e partilhar o mesmo conteúdo com seus amigos. Obrigado, Moçambique. Eu me despeço. Chame Roberto Sagrado.